então, leitura de uma redação que fala sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso aí já foi tema do Enem de 2015. Foi feito em um simulado aqui, então, o aluno me enviou para a gente poder analisar um pouquinho. Lembrando que eu não estou interessado na nota em si, eu estou interessado em apontar caminhos para que esse texto melhore, certo? Então vamos dar uma lida aqui juntos, ó. É possível afirmar que a violência contra a mulher só tende a aumentar no Brasil. Segundo dados do mapa da violência entre 1980 e 2010, ó, tudo junto aqui, tem que cuidar, tem que fazer separadinho, tem que caprichar um pouco mais, né, na questão estilística aqui. O número de mortes aumentou de 1.353 para 4.465. Vamos de novo, então. É possível afirmar que a violência contra a mulher só tende a aumentar no Brasil. Ponto final aqui, é um ponto final. Segundo dados do mapa da violência entre 1980 e 2010, segundo dados do mapa da violência, entre 1980 e 2010, o número de mortes aumentou de 1.353 para 4.465. Número de mortes de mulheres, né? Nesse contexto, a problemática da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira tem como principais causas o machismo estrutural na sociedade e a negligência do Estado em garantir direitos básicos como segurança a seus cidadãos. Tá, legal. Começamos muito bem essa introdução aqui, porque a gente já está apontando um problema, né? Tá dizendo basicamente assim, ó, por que nós temos que falar sobre violência contra a mulher? Olha, porque as mulheres estão morrendo cada vez mais. Então, ó, tá apontando o problema. Na sequência, daí vai me dar o que vai aparecer no restante do texto. Isso que é legal na introdução. A introdução que aponta o que vai aparecer na sequência, né? E aí ela diz, ó, as principais causas são machismo e negligência do Estado. Beleza. Fechado. Então vamos ver agora cada um dos desenvolvimentos defendendo isso. O primeiro deles vai falar, então, sobre o machismo. Em primeira análise, nota-se como a mulher é vista pela sociedade como inferior, pois no Brasil não possuíam sequer direitos básicos como a cidadania até 1934, quando obtiveram direito ao voto. Então, no Brasil não possuíam sequer direitos básicos como a cidadania até 1934, vírgula. Aqui então tá situando de uma maneira bem específica, né? Aqui a gente está falando do início do século XX. Então a mulher é vista como inferior porque então, ó, essas marcações temporais que ficaram muito confusas aqui, né? A mulher é vista como inferior hoje, né? Ela é vista como inferior hoje porque no Brasil elas não possuíam sequer direitos básicos como cidadania até 1934. Ou seja, lá no início do século XX elas não tinham direitos, por isso que elas são vistas assim hoje. Isso que tem que ficar claro, entendeu? A defesa tá aqui, mas eu tenho que me esforçar muito para chegar nesse raciocínio. Não tem que ser direto. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Em primeira análise, é possível perceber o quanto existem resquícios hoje de uma problemática que já vem de anos, alguma coisa nesse sentido, assim, me deixa mais claro essa relação temporal. Porque aqui ficou confuso. A mulher é vista como inferior porque no início do século XX não votava. Qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Sabe? Não fica muito claro. Dessa forma, o machismo estrutural coloca a mulher em posição de objeto de poder do homem. Porque ela não tinha direito ao voto, então ela é um objeto de poder do homem. Isso não está claro de novo, tá? E assim, o que a gente tem que entender? Na vida, eu entendo o que está sendo discutido aqui, tá? Mas nunca presuma que o leitor sabe do que tu está falando. Isso não existe, tá? Tem que ficar claro no texto. E aí dizer que dessa forma o machismo coloca a mulher como objeto porque ela não votava, isso não está tão claro, essa relação, não é tão óbvio, sabe? Talvez em uma discussão de uma mesa de bar a gente consiga chegar a esse raciocínio, mas no texto escrito aqui, na produção, não está claro uma coisa, o que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Então é isso que tem que aparecer. Assim, pressupõe que mulheres devem... Quem que pressupõe isso? Quem é o sujeito desse verbo aqui? Que mulheres devem
como sua posse, fazer tudo em seu benefício, tá faltando acento, usando de meios como violência física, psicológica, em relacionamentos e, em casos mais graves, até feminicídio. Não apareceu um sujeito aqui, então vamos interpretar isso de novo. Assim pressupõe, os homens pressupõem que mulheres devem fazer tudo em seu benefício. Esse como sua posse ficou meio bizarro. Talvez se colocarmos entre vírgulas aqui resolva, mas enfim. Fazer tudo em seu benefício, usando de meios como violência. Quem é que vai usar meios como violência? A mulher vai usar esses meios ou é o homem? É claro, é óbvio que eu entendi, mas tá mal escrito, entendeu? Então, cuidado. Quem é que vai usar de meios como violência física? É a mulher ou é o homem? Porque do jeito que tá escrito pode ser qualquer um. É claro que eu entendo do que está sendo dito, né? Mas tem que ter cuidado com isso na hora de escrever, tá? Desenvolvimento 2. Por outro lado, existe também o papel do Estado. Eu acho que esse por outro lado não é o melhor elemento aqui que a gente poderia usar. Que esse por outro lado parece que vai dar uma visão completamente distinta, ou até vimos o negativo, agora vamos ver o positivo. Acho que esse por outro lado não cabe tão bem. Não é 100% errado, mas talvez se a gente colocasse um ademais aqui, um além disso, daí acho que fica mais legal. Existe também o papel do Estado na problemática da violência contra a mulher, que por negligenciar uma assistência adequada às mulheres em situação de violência, casos como de feminicídio aumentam a cada dia. Tá difícil de ler isso aqui. Que por violência contra a mulher, que por negligenciar uma assistência adequada às mulheres com crase em situação de violência, vírgula, casos como os de feminicídio aumentam a cada dia. Tá. Então qual é a relação? De novo, eu entendo o que está sendo dito, mas não está no papel, né? Então, tipo assim, qual é a relação entre tu não dar assistência e as mortes aumentarem? Qual é a relação? Sabe? Espera que eu já saiba. De novo, isso aqui tem que aparecer no papel. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar? Além disso, o Estado permanece omisso na proteção à mulher. Ponto. Por não garantir a segurança das mulheres, por causa, talvez a gente possa colocar assim, ó, pelo fato do Estado não garantir a segurança às mulheres, vírgula, muitos homens veem nessa falta, nessa impunidade, né? Muitos homens veem uma brecha para cometerem abusos, chegando até a assassinatos de mulheres. Pronto, agora tem uma relação clara entre o que o Estado está fazendo e os casos das mulheres sendo mortas aumentando, sabe? Mas assim, ó, por negligenciar aumenta os casos. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é muito simples. O Estado é omisso, gera impunidade, os homens, por verem impunidade, cometem abusos, rola morte. Todo esse caminho tem que aparecer. Não apareceu no texto. Tem que aparecer, obrigatoriamente, tá? Segundo a Constituição Federal, daí aqui, olha só... esse Constituição Federal tem que ser com letra maiúscula, né? Não tem separação de maiúsculas com minúsculas aqui, ó. O S está do mesmo tamanho que todos. Tem que ter cuidado com esse capricho também. Segundo a Constituição Federal de 1988, vírgula, todo brasileiro tem direito à segurança, porém esse direito não é garantido para as brasileiras na prática. De novo, por que que não? Por que que não? Isso não está explicado. Só diz assim, ó, o Estado não faz nada. O que ele deveria fazer? Vocês entendem? Repito, é claro que numa conversa de bar eu sei do que se trata, mas não conte com a capacidade do leitor de saber do que está sendo dito. Coloque, por favor, tá? Conclusão. Portanto, para que seja reduzida significativamente a violência contra a mulher, é necessário que o poder estatal, por meio de investimento financeiros,
investimentos financeiros, aumente o número de delegacias da mulher em todos os estados e municípios do Brasil. Além disso, para melhor assistência de mulheres, seja obrigatório. Para melhor assistência de mulheres, seja obrigatório. Para melhorar a assistência às mulheres, deve ser obrigatório que haja mais policiais mulheres e psicólogos em tais delegacias. Aí melhora essa frase, porque do jeito que tá bem mal escrito. Com isso, a longo prazo, homens sejam punidos. Com isso, a longo prazo, homens sejam punidos de fato por crimes contra mulheres e assim... Faltou um verbo aqui, né? Com isso, a longo prazo, espera-se que homens sejam punidos de fato por crimes contra mulheres e assim números de feminicídios e violências físicas e psicológicas diminuam, direitos básicos sejam garantidos, como sentir seguro na sociedade, como é dito na Constituição de 88, artigo 6º. Isso aqui não apareceu antes, não precisa aparecer agora, né? Não colocou antes, não coloca na conclusão. Então vamos lá. Direitos básicos sejam garantidos, como sentir-se segura na sociedade, vírgula, como é dito na Constituição de 88. Aí resolve tudo, né? Sobre a proposta de intervenção, nós temos agente, nós temos meio, nós temos ação, certo detalhamento. O texto não é ruim, não. Não é ruim, mas ele tem muitos problemas sintáticos, umas frases são meio soltas, assim. E claro, o que eu sempre digo, tem que explicar o ponto de vista. Não adianta dizer, o governo não faz nada. O que o governo deveria estar fazendo? Por que ele não faz nada? E por que isso é ruim? Qual é a relação? Essas relações, é muito comum que os vestibulandos esperem que o leitor já sabe do que eu estou falando. Não sabe, não tem obrigação de saber, e se não souber, o teu texto acabou. Tá? Então explica, deixa tudo bem claro. E aí, claro, a construção de frases também tem que ter um cuidado ali, né? O uso de conjunções corretas e tudo mais. Mas não é um texto ruim, não. É um texto bem legal, mas que tem alguns probleminhas, então, que espero que tenha ficado claro como daria para melhorar.